do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Nossa, que casa maravilhosa, linda, cheia de rostos sequiosos de estudar e trabalhar. É assim que eu estou vendo aqui o Regeneração num nível amplo, não apenas o material. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje. 92 anos de uma casa é uma grande responsabilidade. 93 anos. Quando nós, infelizmente, vemos por aí afora, nós que estamos nessa tarefa de divulgar a doutrina espírita, percebemos casas fechando. Isso é muito triste. E aí, quando a gente encontra uma casa como essa, que resiste bravamente, 93 anos de luta, nós ficamos felizes. Porque a doutrina espírita em nossas vidas é um verdadeiro bálsamo, é a verdadeira esperança. Sem nenhuma comparação com outras religiões, porque cada uma tem o seu quinhão na terra, mas conhecer a doutrina espírita é, de fato, encontrar todas as respostas. Eu costumo dizer, sempre que tenho a possibilidade, em conversas com amigos espíritas, que nós podemos encontrar nas obras fundamentais, os 5 livros do nosso Pentateuco, todas as respostas para as nossas perguntas. Absolutamente todas. Porque, mesmo que eu pense no meu pessoal, na minha particularidade, quando os amigos espirituais trouxeram os livros fundamentais para nós, os 5 livros que Kardec codificou, eles não estavam pensando no pessoal, mas no global, nos homens da Terra. E nós todos temos exatamente os mesmos problemas. Eles estão concentrados em 2 forças negativas: o orgulho e o egoísmo. Tudo de ruim que nos acontece ou que nos enredamos, quando nós vamos entendendo, nós vamos encontrar ou o orgulho ou o egoísmo, ou as 2 coisas. Então, a doutrina espírita, ela de fato tem a resposta para tudo. Ah, mas e se eu pensar que eu tenho um problema de doença? Está ali contido no orgulho ou no egoísmo, porque a doença, por exemplo, ela é o fim da linha de uma série de atitudes, de escritas mal feitas que nós fizemos ao longo do nosso caminho. Então, por isso é que os espíritos nos dizem que o grande pulo do gato, o grande segredo para a felicidade é o autoconhecimento. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Todo mundo sabe quem é esse sábio, não sabe? Sócrates, que veio à Terra como precursor do próprio cristianismo e da própria doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não traz novidades. O que ela traz são os conceitos cristãos rearrumados, falando numa linguagem muito nossa, de roupa nova, né? Deixou aquelas vestes do tempo do Cristo para usar as vestes do nosso tempo. Então, a doutrina espírita, ela pode ser compreendida por todos, por jovens, por adultos, por crianças. A doutrina espírita, ela é a verdade, a compreensão das parábolas do Cristo e a extensão daquilo que Jesus dizia de forma indireta. Kardec, com a sua competência, ele
pegava todas aquelas mensagens que vinham de diversos lugares da Terra, estudava profundamente, fazia um cruzamento de informações e, detalhe, amigos, sem computador. Nós hoje temos uma facilidade imensa, porque a gente coloca na própria tela vários ícones, né? Várias janelinhas. Imaginem vocês o trabalho de Kardec com vela, luz de vela, recebendo aquelas mensagens todas, muitas delas trazidas pelas adolescentes que o ajudavam, né, pelas jovenzinhas de 15, 16, 20 anos, e por outros médiuns. Então, Kardec pegava aquilo tudo, cruzava as informações, porque ele nos ensinou, é melhor você recusar uma verdade do que aceitar 10 mentiras. Né? Então, Kardec teve um grande trabalho, um imenso trabalho, para nos trazer hoje, nesse livro aqui, por exemplo, pequenininho, né? O formato desse aqui é pequeno, tem outros maiores, mas o formato desse que alguém me emprestou aqui, João, né? Solon. O Solon, seu Solon, que eu conheço desde a minha infância, seu Solon, olha que legal. Eu e a filha dele nos evangelizamos juntas lá no Leôncio, Carmen e Lúcia, não é? Então, aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro pequenininho, com uma riqueza, com uma coisa maravilhosa aqui dentro. E aqui, no capítulo 17, tem uma parte que fala dos bons espíritas. E para a gente falar um pouquinho desse tema, discorrer um pouquinho a respeito desse tema, eu vou narrar para vocês uma história de forma muito pobre, porque muito melhor é ler o livro. Mas eu tenho assim um chamego, uma queda por Irmão X, ou Humberto de Campos. Mas procurei e falei assim, deixa eu ver o que eu encontro no Irmão X. Mas aí veio aquela ideia luminosa, não, quem fala disso é André Luiz. Então, nos livros de André Luiz, tem histórias maravilhosas. E num deles, chamado Ação e Reação, alguém já leu esse livro aqui? Levanta o dedinho quem já leu. João? Aqui não tem estudo de André Luiz ainda, não? Tem? Muito bom, só que a gente leva capítulo por capítulo por semana. Sim. Olha, gente, quem não leu André Luiz ainda... é uma coisa espetacular. Uma vez, só um parêntese para vocês conhecerem como é que essa tarefa não é mole, né? Tarefa de ser divulgador da doutrina. Uma vez me pediram num seminário para que eu falasse, o meu tema seria um resumo das obras de André Luiz. Quase caí para trás, mas fiz. Então, assim, mergulhei naquele universo dos livros, começando por Nosso Lar, né? Mas a história que eu vou contar para vocês hoje está no livro Ação e Reação, que é um dos meus favoritos. Adoro esse livro. E conta-nos André Luiz que Adelino Correia, um espírita muito inclinado ao bem, muito fervoroso e fiel às suas tarefas, era alguém assim muito cuidado pelos espíritos. E André Luiz, em tarefa com o assistente Druso, chegou à casa espírita deste homem e observou que vários espíritos chegavam perto de Adelino, lhe faziam um carinho, lhe faziam uma vibração. E André, como nós, muito curioso, ficou a observar. Adelino trazia no corpo uma enfermidade diferente. Eram pequenas bolhas no corpo inteiro, né? E que pareciam assim uma doença de pele, alguma coisa dessa natureza. Mas Adelino não se furtava às tarefas. Era passista,
orador, tarefeiro da casa espírita, dos serviços mais simples aos mais complexos. E ali estava ele, numa de suas tarefas, quando uma senhora desencarnada chegou perto de Druso e André e pediu: assistente, nós precisamos aliviar o Adelino, eles têm andado com muitas dores. Ao que Druso responde: fique tranquila, minha irmã, nós já estamos cuidando do caso. E, um tempo depois, um jovem também desencarnado se aproxima dos companheiros da espiritualidade e falam: assistente Druso, nós precisamos auxiliar o Adelino, porque ele, com o pouco recurso financeiro que tem, ainda foi capaz de dar dinheiro à minha mãe, porque eu, que era o arrimo de família, não estou mais ao seu lado para ajudar-lhe. E ele, embora com suas dificuldades, lhe deu o que tinha. Nós precisamos ajudar esse companheiro. E aí foi demais para André, né, gente? Ele falou: quem é esse Adelino? Que todo mundo chega perto de Druso para pedir alguma coisa para ele. E o amigo espiritual, então, vendo a inquietação, percebendo a inquietação de André, lhe diz: você quer conhecer a história de Adelino? Pois então, vamos lá para o século passado, na época da escravidão. Havia um homem chamado Martim, que era dono de terras e escravos. E esse homem usava as escravas, as moças cativas, ao seu bel prazer. Usava as moças e depois as mandava matar ou entregava à própria sorte com os filhos que dali surgiam, daquele relacionamento. Pois um dia, uma das escravas, talvez a preferida dele, engravida e dá à luz um menino. Martim nunca tinha se atentado para criança alguma, mas aquele menino lhe chamou a atenção. Ele se tomou de amores pela criança e, embora tenha separado a mãe do filho, toma a criança como seu filho, que realmente era, e cuida dele. Ele dá ao menino tudo que um pai pode dar de melhor. Como era ainda muito jovem, cria aquela criança que rapidamente cresce, se torna um adolescente e se tornam muito amigos. Um 40, outro 20 anos. Se tornam muito amigos, caçavam juntos, iam sair juntos, viajavam juntos, também faziam maldade juntos, com as escravas, com as moças cativas. Enfim, eram, com certeza, espíritos muito afins. E um amor muito grande unia aqueles dois. Até que um dia o pai, Martim, que deu ao menino seu nome também, resolve se casar. E desposa Maria Emília, uma moça de 20 anos, muito bonita, da corte da época. Maria Emília, então, vem morar com Martim e acontece algo muito inesperado. O filho se apaixona pela madrasta e a madrasta pelo enteado. Os dois, então, começam a ter encontros escusos e planejam a morte do pai. O Martim, filho, se vê tomado por um ódio que nunca tinha sentido do seu pai. Ele amava aquele pai, mas ele é tomado de um ódio porque a paixão por Maria Emília o cega. E ele, junto com 2 capatazes, que eram pessoas muito difíceis, premeditam a morte, o parricídio de Martim. Ele coloca um chá, um líquido para aquele homem beber, e ele fica meio sonolento. Preso ao catre, então, o rapaz coloca, com a ajuda dos comparsas, o álcool, um líquido que incendeia, e coloca fogo no homem vivo.
Quando ele dá por conta da quintura, das labaredas, ele acorda desesperado, mas está acorrentado à cama, aquele catre. E chega ao plano espiritual, prometendo a si mesmo que daria fim ao filho, antes tão amado. Diante dessa história, André fica compreendendo menos ainda como aquele homem Adelino era tão amado no seu meio espírita, não só por parte dos companheiros encarnados, mas também dos desencarnados. E aí vem o outro momento. Druso lhe conta que Adelino, ainda na pele de Martim, começa a ter o arrependimento, o sofrimento por aquele ato cometido. O relacionamento com Maria Emília já não lhe fazia mais feliz. Embora ele tenha viajado com ela para o exterior, feito coisas diferentes, bebido, enfim, nada apagava da sua memória aquele dia fatídico, quando ele mata o próprio pai. E ele começa a ter em sua mente um arrependimento imenso e começa a se ver pegando fogo. E aquelas ilusões da sua própria mente, no seu próprio corpo físico, o fazem surtar. E Maria Emília começa a dizer à família que aquele homem, o Martim, estava louco. E ele desencarna, vítima da própria loucura, a depressão, a tristeza. E ele, ao desencarnar, jovem ainda, carcomido pelo arrependimento, se vê no plano espiritual em chamas, com o corpo em chamas. Muitos e muitos tempos se passam, 17 anos, e ele queimando naquele fogo imenso, até que, num determinado momento, ele consegue fazer um link com os amigos espirituais que há muito estavam lá, buscando ajudá-lo. E no dia que ele consegue, ele é resgatado para as colônias da espiritualidade e começa o seu processo de percepção completa de que não era um homem simplesmente naquela casa, com aquele pai, com aquela mulher, mas um espírito eterno, fadado à felicidade e à liberdade, pronto para reconhecer seus erros e mudar. E a vontade que Martim tinha de mudar era imensa. E ele aprende muito na espiritualidade, tem imensas formas de renovação, leituras, aprendizados, como nós hoje aqui estamos, e recebe, depois de algum tempo, uma nova encarnação. Esta encarnação ele teria apenas a sua mãe como a sua grande companheira. A esposa com quem se casou, quando era muito jovem, o abandonou com a filha ainda muito pequenininha de colo, Marisa, a filha de Adelino. E ele também, muito penalizado de 2 meninos que conhecia haver no seu bairro, tomou-o como filhos. Adelino precisava resgatar todo aquele momento infeliz na sua vida enquanto Martim. Marisa, a moça loirinha, a menina loirinha que deitada na cama estava e que foi alvo da curiosidade de André Luiz, era Maria Emília. Os 2 meninos de pele negra, que na época de capatazes maltratavam os escravos, eram aqueles comparsas que ajudaram Martim na morte do pai. E ele vivia uma vida de simplicidade e doutrina espírita. Vivia esta vida com força e com coragem, mas criou para si a doença autoimune de pele. Uma doença criada por ele mesmo, criada pelo seu arrependimento.
Então, eu vou deixar em suspense o final dessa história para abrir com vocês o nosso tema, propriamente dito. O bom espírita. Quem é o bom espírita? Será que, como Adelino, nós temos por nós pessoas pedindo pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo nosso sucesso? Será que no nosso dia a dia, de pessoas comuns, nós conseguimos fazer a diferença porque temos essa doutrina maravilhosa, às vezes na ponta da língua, mas nem tanto nas mãos, nem tanto nas atitudes? Será que nós, a cada instante que vivemos, construímos com as nossas próprias mãos o livro sagrado da vida de Maria, de João, de Solon, de Aniuska e por aí afora? Será que nós estamos dando passos seguros diante de um conhecimento tão profundo que nós temos, chamado doutrina espírita? A doutrina espírita, companheiros, é para todos. A doutrina espírita é aberta, é clara. Qualquer um de nós pode adquirir esse livro. Uma vez, lá no CERJ, que é o Conselho do Estado, né, o Conselho Espírita Estadual, os livros do Pentateuco estavam sendo vendidos a R$4. Então, é um acesso fácil. Todos nós podemos ter. Mas o que é que diferencia o espírita das outras pessoas? Nós somos melhores do que o outro? Não. Nós somos privilegiados? Também não, embora a gente, num certo sentido, se sinta. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora que desperdiçaram a primeira, a segunda, a terceira oportunidade, que estamos na família certa, na hora certa, com as pessoas certas, com o trabalho certo, com a doença certa, para avançar. E olha que espírita, quando vai encarnar, pede tudo. Olha, eu quero encarnar cego, surdo, mudo, mancando de uma perna, com uma doençazinha de coração básica. Eu quero vir bem pobre, morar assim, no casebrezinho mais alto do morro. Eu quero ter a minha mente obtusa. Aí os amigos espirituais falam assim: não, companheiro, nada disso. Você vai ter apenas uma enxaqueca. Só isso. E a enxaqueca dá de tempos em tempos. E você vai ter que lidar bem com a sua enxaqueca para que você possa fazer tudo o que você precisa. E ainda assim, se você se mantiver no bem, a enxaqueca até nem aparece. E aí o que acontece conosco? A gente tem a enxaqueca, reclama, acha que somos o mais infortunado dos homens, não temos tolerância nenhuma com a nossa própria enxaqueca e perdemos a encarnação. Por quê? Por causa da enxaqueca. Então, a gente tem como espírita que olhar para a nossa vida e perceber assim: o que é que eu tenho? Como é a minha vida? Nossa, eu estudei, puxa, eu consegui um emprego, meu patrão é um bom patrão, eu tenho uma família unida. O dinheiro não é muito, mas a gente não tem necessidade, não tem falta de praticamente nada. Ou, nossa, eu tenho bastante dinheiro, tenho uma conta no banco gordinha, tenho amigos, tenho um carro bom. O que eu vou fazer com isso tudo sendo espírita?
E aí vocês aqui do Regeneração dão um exemplo maravilhoso. A que horas começaram os trabalhos aqui hoje, João? Começou cedo, mas atividade espiritual mesmo. Pois é, atividade espiritual 1h da tarde, né? E até umas 7, 8? Até umas 8. Gente, aí qualquer pessoa lá fora diria assim, um bando de doido. Como é que vai passar esse sábado de sol dentro da casa espírita, rezando, fazendo orientação, atendimento fraterno, palestra, evangelização? Vocês são fanáticos. Essa palavra eu ouvia muito quando eu era adolescente. Essa menina é fanática. Não sai da casa espírita, mas só eu sei que era na casa espírita que eu encontrava a minha paz. Para quem tem a mediunidade da vidência, e essa mediunidade ainda não está educada, a gente encontra a paz aqui dentro. Então, companheiros, cada um de nós precisa olhar para a própria vida, porque a nossa vida não é aleatória. A nossa vida ela não é de qualquer jeito. Eu estou olhando para meu marido mexendo aqui, eu esqueci de cantar. Põe no outro dia. Ai, quero água. Então, olhando para a minha vida, eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu sei cantar, desde pequena. O que eu posso fazer com isso, já que eu não vou ser cantora popular, de rock, de ópera? Eu falei assim, no outro dia, só. Não, espera aí um pouquinho. Aí eu fiquei pensando, e quando a gente tem vivência na casa espírita, as respostas vêm. Basta você pegar um livro de página e abrir ao acaso. Quase sempre as páginas são assim, uma coisa genérica, mas quando você lê, você vê, é para você. Mas, às vezes, ela vem exatamente o que você precisa. Então, eu comecei a pensar se não seria interessante usar o meu talento musical para a doutrina espírita. E encontrei eco dentro da doutrina, e desde muito novinha, adolescente, eu canto, já tenho 4 CDs. Hoje, infelizmente, nós não trouxemos o último, mas depois eu vou mandar para vocês, para quem quiser, porque são músicas renovadoras, são músicas espirituais. O espírito sopra, eu capto, porque eu tenho talento de musicista, toco no violão e aí depois ponho no CD. Então, eu vou cantar para vocês uma música chamada Noutro Dia, que fala do sol. Essa música não foi recebida por mim, foi por uma amiga minha, Jaciara, mas eu resolvi colocar no CD porque é maravilhosa e nos ajuda nos momentos difíceis. Ela fala desse astro-rei chamado Sol, que eu transporto para Jesus. Se eu pudesse, eu estaria pertinho de vocês, mas... Ó sol, vê se tira essa tristeza, ilumina minha estrada. Surja hoje só pra mim, ó sol. Vem pintar a natureza de azul, porque é fria a solidão. Você vive tão distante daqui, bem longe de mim, meu rei, apareça, sou plebeu. Já vejo sua coroa dourada,
já pressinto com certeza que a noite está no fim. Ó sol, vê se tira essa tristeza, ilumina minha estrada. Surja hoje só pra mim, ó sol. Vem pintar a natureza de azul, porque é fria a solidão. Você vive tão distante daqui, bem longe de mim, meu rei. Apareça, sou plebeu. Já vejo sua coroa dourada, já pressinto com certeza que a noite está no fim. E esse sentimento de abraço, de ternura, de quentura, quem nos dá é Jesus. O sol talvez seja a expressão material mais clara do amor de Jesus por nós. E o espírita é aquele, como diz Kardec aqui no Evangelho, no item Os Bons Espíritas, é aquele, vamos ver se vocês sabem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações ou tendências. Então, o espírita, ele não é santo, nem bonzinho, porque ser bonzinho não é nada. O espírita é o esforçado. É aquele que, mesmo sem vontade, vai. Que, mesmo com dificuldade, vai. Que, mesmo doente, vai. Gente, Chico Xavier tinha todas as doenças que você pode imaginar. Vocês lembram quando o olhinho dele estava sangrando, o que Emmanuel falou? Você está reclamando de quê? Tem 2 olhos. Um está saindo sangue, mas o outro está bom. Vamos embora, Chico. Vamos psicografar. Né? E nós ainda nos vitimizamos muito, meus companheiros. A gente ainda se vitimiza. Pensando em Adelino Correia, o nosso companheiro espírita, lá do livro Ação e Reação, Druso, então, junto com Alexandre e André, vão à casa de Adelino. Porque naquela noite a grande missão aconteceria na sua vida. Então, Adelino se deita para dormir, alquebrado, assim um pouco cansado, mas com suas forças espirituais renovadas. Ele não sabia por quê, mas ele sentia sempre uma vibração muito positiva. Era o passe de Alexandre, que era muito seu amigo, e é um espírito de muita moral, de uma envergadura muito interessante, muito potente, e Alexandre sempre ia até o seu lar lhe aplicar passes. E Adelino se deita e dorme. O corpo fica na cama, a alma se emancipa e Adelino cai nos braços de Alexandre. Alexandre lhe diz: meu amigo, é hoje. Adelino abre um pranto sentido, um misto de felicidade e medo. Isso porque todos nós vamos ter, de alguma maneira, o nosso testemunho. E ele é íntimo. Ninguém fica sabendo. Ele é meu, ele é seu, ele é de cada um. Pois naquela noite houve-se um barulho na porta.
Alexandre dá aquelas palavras de conforto e de coragem para Adelino, que volta ao corpo e acorda achando que estava vivenciando um sonho. E quando ele desperta de vez, escuta um barulhinho na sua porta da frente e ele vai até lá. Quando ele chega até lá, envolvido em jornal, havia um bebê. E ele, que tinha apenas a sua mãe para lhe ajudar e os seus 3 filhos, toma aquele bebê com um afeto inenarrável, segura aquela criança com muito carinho, beija-lhe na testa pequenininha e lhe diz: meu filho. André fica emocionadíssimo e Druso, seu companheiro, lhe diz: eis aí um encontro de pai e filho, de filho e pai. Aquele bebê tratava-se do seu pai, Martim, que, numa nova oportunidade, estava ali com seu filho para a redenção dos 2. Então, companheiros, nós, espíritas, não somos diferentes de ninguém. Nós precisamos olhar para a nossa vida com calma, dando toda a atenção que essa vida nos reclama e pensar: meu Deus, eu tenho uma vida na Terra, eu já vivi tantos anos, eu conheço a doutrina espírita, eu tenho trabalho, família. O que queres que eu faça, Senhor? Nós precisamos nos perguntar o que o Pai quer que nós façamos. Não por Ele, porque Ele é perfeito e eterno, mas por nós, que somos seus filhos queridos e que estamos no caminho de crescimento. Mesmo que neguemos isso, que façamos, às vezes, o caminho contrário, o caminho do orgulho, o caminho do egoísmo, o caminho da cólera, o caminho da mentira, o caminho da ilusão. Em algum momento, nós vamos compreender que o melhor a seguir é o caminho do bem. E para o bem não tem hora, como disse a página, a nossa companheira que estudou a Bíblia. Para o bem não tem hora. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo e precisa tomar com sabedoria a direção, o leme da sua própria vida e transformar esse tempo num tempo de amar. Transformar esse tempo num tempo de ser feliz. Transformar esse tempo num tempo de ser alegre e grato a Deus por Ele ter nos dado tantas boas oportunidades, por Ele nos ter dado tudo de bom, por Ele nos ter dado essa doutrina maravilhosa, tão simples e tão complexa. Mas os responsáveis somos cada um de nós. Quando a alma está impaciente, intolerante, não vê o sol que com seus raios rasga as nuvens e faz no céu um quadro de amor. Não pode ver a beleza das flores, nem o cantar de um roxinol, e nem saber que é muito amado e que faz parte da criação. Então rompe a treva do egoísmo e vem fazer o teu papel, pois todo ser é importante.
vem ser a voz da tua canção. E nós podemos fazer isso com alegria de viver. São 93 anos de regeneração. Quanto tempo essa casa atua na minha vida? Quanto tempo a doutrina espírita está na minha vida? Quanto tempo falta para eu mudar a minha história? Quando a alma está impaciente, intolerante, não vê o sol que com seus raios rasga as nuvens e faz no céu um quadro de amor. Não pode ver a beleza das flores, nem o cantar do roxinol, e nem saber que é muito amado e que faz parte da criação. Então rompe a treva do egoísmo e vem fazer o teu papel, pois todo ser é importante. Vem ser a voz da tua canção. Eu desejo a vocês aqui do Regeneração mais 93 mil anos de trabalho, de tarefas no bem. Façam a sua tarefa com alegria, porque é assim, com alegria, que a gente chega lá. Entoa em prece um pedido a Deus, e assim será. Um novo tempo de amar. Eu desejo a essa casa de luz os parabéns, felicidades, e a cada um dos que aqui vêm colocar o seu tijolinho de colaboração, eu desejo muita paz, que Jesus abençoe e que vocês possam continuar nessa tarefa tão importante que é ser cristão, que é ser espírita.